No Condecast de hoje, nós vamos ter uma conversa super interessante. Eu vou conversar com o vice-governador do estado, Ricardo Ferraz. Ele é novo ainda, é novo como eu, assim, né? Vamos dizer que a gente é novo ainda, mas ele tem uma história longa na política capixaba. Ricardo, vamos chegar aqui. Bom, Ricardo, obrigado pela sua presença aqui. Bom estar aqui com você e com boa, vocês. Boa. Vamos sentar para a gente conversar aqui. Ricardo já está aparecendo aí. Hoje ele tem uma atividade imensa, não só como vice-governador, como secretário de Estado que foi. Mas eu vou falar um pouco sobre você antes aqui, Ricardo. O pessoal muitas vezes não conhece, né? Ricardo Ferraz tem 3 filhos, é natural de Cachoeiro, Itapimirim. Estava reclamando que aqui estava frio, porque é de Cachoeiro, Itapimirim. Você sabe que lá é quente a beça. Capital secreta. E aí ele tem 40 anos de trajetória pública reconhecida, é vice-governador do estado, pela segunda vez eleito vice-governador. Foi vereador de Cachoeiro, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado da Agricultura e dos Transportes, Obras Públicas e Desenvolvimento, coordenador do Programa Capixaba de Investimentos Públicos, senador da República, foi o político mais bem votado da história do Espírito Santo, teve 1.557.409 votos. E hoje é vice-governador do estado, é um jovem, porque hoje todos nós com mais de 60, eu tenho 60 anos ainda não, né? Ricardo, você sabe que a juventude está na capacidade de você se reinventar, de você compreender as coisas, como elas estão acontecendo, e se você se manter na página das coisas, né? Porque muitas vezes você tem um cara que é novo, mas tem a cabeça velha, e você tem gente experiente, como é o nosso caso, que está antenado com as mudanças e as necessidades de você se reinventar. Então, quando você se reinventa, você está na mesma página, e é por isso que a gente está juntos aí, estamos juntos, eu e o Casagrande, trabalhando e trabalhando muito pelo nosso Espírito Santo e, no caso específico aqui, pela nossa querida cidade de Guarapari. Com certeza, né? Agora, Ricardo, você tem uma larga experiência, né? Assim, eu tive com você várias vezes em Brasília e você é muito amigo de Hugo Boss, teve vezes que nós ficamos junto com você lá no seu próprio apartamento funcional e me surpreendia que eu acordava de manhã, estava lá estudando, vendo os projetos, sempre muito conectado com os conteúdos, né? É uma escola muito grande. Você hoje, a gente sabe que a gente pode falar aqui, você pleiteia ser o governador do estado, ser candidato na próxima eleição, isso aí, nós vamos falar sobre isso aqui, mas a experiência que você tem, ela é muito grande, tanto na área de gestão pública quanto na área política. Porque não basta ser um bom gestor, nem basta ser um bom político. Para o cara ser o governador do estado e ter uma função de executivo no poder público, né, ele tem que conhecer tudo isso. Ricardo, olha só, eu participo ativamente do processo de reconstrução do Espírito Santo. O nosso estado já esteve mergulhado numa crise muito profunda, não apenas uma crise que produziu muita desorganização no Espírito Santo, produziu também muito sofrimento e muito sacrifício para o nosso povo. E nesse período de reorganização do Espírito Santo, eu já fui secretário de Agricultura, já fui vice-governador, já fui senador da República e agora sou vice-governador, então eu sou uma pessoa muito grata a Deus em primeiro lugar, porque todos nós, seres humanos, homens, mulheres, fazemos os nossos planos, mas quem sabe efetivamente de todas as coisas é Deus. Então, assim, ao longo desse período, foi muito o nosso esforço e o nosso trabalho para que a gente pudesse dar uma contribuição para que o Espírito Santo se organizasse, né? E eu volto agora para o setor público como vice-governador, participando de um projeto político liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, que lidera um governo, lidera um movimento político que faz do nosso governo um governo com algumas características muito importantes. A primeira delas, Ricardo, é que nós temos um compromisso com o diálogo, porque você precisa dialogar, você precisa conversar, você precisa ser acessível para você entender a dificuldade e o clamor das pessoas. Nós somos um governo também que tem uma outra característica muito importante. Nós somos um governo e nós temos compromisso com o municipalismo. Portanto, nós acreditamos que as pessoas, elas vivem nas cidades, elas lutam nas cidades. E aí nós precisamos endereçar as ações e os investimentos a partir da relação com as lideranças locais. Então, além de sermos um governo que dialoga e de sermos um governo municipalista, nós somos um governo que equilibra 2 valores muito importantes na gestão pública, que é o que você falou, a responsabilidade fiscal e o investimento.
nos últimos anos, nós tivemos governos no Espírito Santo que gastaram muito e gastaram mal, e mergulharam o nosso Estado numa profunda desorganização. E tivemos governos que só pensavam em poupar. Mas para nós, poupança e responsabilidade fiscal não é atividade fim, é atividade meio. Para quê? Para que você possa fazer aquilo que é função fundamental de um governo, que é produzir capacidade de investimentos para suprir a sociedade, tá certo? É por isso que nós, em 2024, realizamos, por exemplo, a maior taxa de investimento da nossa história. Você faz responsabilidade, mas também faz investimento. Se você só faz responsabilidade, você deixa de fazer investimento. Ou seja, quem tem que dar lucro é a empresa. O lucro de um governo é o bem-estar da sociedade, e o bem-estar vem com os investimentos. Veja o que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui em Guarapari. Recentemente, com muito esforço, nós entregamos um novo hospital aqui em Guarapari, que é o Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buais. Eu participei ativamente da construção desse hospital como senador. O hospital foi entregue e o governo do estado assumiu o financiamento desse hospital, que significa investimento e não despesa, porque quem gasta dinheiro com saúde não está gastando, está investindo. Nós investimos aqui mensalmente quase 6 milhões de reais para manter esse hospital, aproximando o atendimento médico, a consulta, o procedimento médico das pessoas, né? E desafoga também o sistema em Vitória, como hoje todo mundo ia para Vitória. Você tem que descentralizar, você tem que trazer o atendimento médico, tem que trazer a consulta, tem que trazer o procedimento mais perto das pessoas. E Guarapari cumpre um papel aqui muito importante, que é o papel de cidade polo. Então, nós fizemos aqui esse investimento no hospital, que era um sonho que todos nós tínhamos aqui em Guarapari. Não tinha sentido uma cidade como Guarapari, cidade de saúde, sem um hospital. Até porque Guarapari, durante 4 meses por ano, recebe uma população muito maior. Mas olha o investimento que fizemos também, implantando saneamento básico, como nós fizemos lá na região de Meiaípe. E na última semana, o nosso governador Casagrande esteve aqui para que pudesse dar ordem de serviço para a recuperação das obras do Rádio Hotel, que faz parte da cultura, faz parte da história de Guarapari. Então, é importante você poupar, mas é tão importante quanto você fazer investimentos para que você possa suprir as cidades e o nosso estado de ações e soluções que possam melhorar o dia a dia das pessoas. Com certeza. E a gente vê que o Espírito Santo hoje é o único estado que é classificado como A em termos de responsabilidade fiscal. Ricardo, nós somos nota A há 13 anos nesse ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. E no ano passado, nós fomos nota A+, em função do aperfeiçoamento e do profissionalismo da contabilidade pública. Isso significa dizer que quando você tem responsabilidade fiscal e você trabalha com foco no investimento, você alcança um outro indicador muito importante. O Espírito Santo é o estado brasileiro que tem o melhor indicador de poupança corrente, ou seja, a poupança corrente reflete a capacidade de investimento. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo investe 20% da sua receita corrente líquida. Isso é muito, né? São Paulo investe 2,5%. O que significa dizer que o Espírito Santo, depois de muito esforço, muito trabalho, muita energia e muita dedicação, sob a liderança do governador Renato Casagrande, é hoje seguramente uma realidade, tá certo? É hoje uma referência para outros estados, Brasil afora. É o país que a gente vê que os estados estão quebrados, os grandes estados, Minas Gerais, deve uma fortuna. O Rio de Janeiro, a gente só vê falar nisso, o Espírito Santo tem esse perfil. E você tem adotado um slogan que é interessante, que é: o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Se o Espírito Santo fosse um país, seria um país muito poderoso, né? Por certo, muito poderoso e muito organizado, né? Nós tivemos em 2024 números muito importantes para a sociedade capixaba, né? Um desses mais importantes números, e eu estive no primeiro momento do governo, em 23 e 24, liderando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E uma das coisas que mais me deu conforto no coração
foi saber que em 2024 nós tivemos o menor índice de desemprego da nossa história. Eu vou repetir, Ricardo. Em 2024, nós tivemos o menor índice de desemprego da nossa história. Por que isso é importante? Porque nós estamos conseguindo colocar de pé um programa de desenvolvimento que inclui pessoas, que gera oportunidades, até porque o emprego e o trabalho é a melhor política social que a gente pode colocar de pé. Mas veja um outro dado muito importante também de 2024. O governo federal tem um indicador chamado IDEB, que mede a qualidade e o aprendizado no ensino médio. O Espírito Santo, em 2024, ficou em primeiro lugar no Brasil no IDEB, quando comparado com Rio, São Paulo, Minas Gerais e todos os outros estados, fruto do esforço, do trabalho dos nossos professores, dos nossos educadores. Fomos muito bem no ensino médio, fomos o melhor do Brasil no ensino médio e fomos muito bem no ensino fundamental. Nos anos iniciais ficamos em terceiro e nos anos conclusivos finais ficamos em quinto, ou seja, nós estamos colocando de pé uma educação que será uma base fundamental para um futuro que a gente quer construir com base sólida, não no discurso, mas nas ações e nos investimentos que nós fazemos para preparar as futuras gerações. Agora, Ricardo, a gente sabe disso, que a gente está aqui vivendo no Espírito Santo, a gente vê isso acontecer, né? Mas o Espírito Santo continua com aquela imagem de patinho feio, né, para o Brasil, porque sempre que você fala assim, eu sou capixaba, né? É sem gosto, é sem sabor, é sem referência. Só acho que falta uma comunicação que possa mostrar o Espírito Santo para o Brasil, não para vangloriar-se ou para tirar proveito político, mas para atrair mais investimentos para o Estado, porque a gente sabe tudo bem que quem faz investimento avalia todos esses dados aí, né? Ricardo, eu acho que isso está ficando para trás. Eu acho que durante alguns anos, de fato, faltou presença, promoção, protagonismo do nosso Estado em nível nacional. Mas nós estamos vivendo uma quadra que nós estamos atraindo tantos investimentos para o nosso Espírito Santo que nós estamos vendo o nosso Estado atravessando uma outra fase. Veja você que nós fomos um Estado que sempre produziu matéria-prima não industrializada. Quando você olha para os arranjos econômicos do Espírito Santo, por exemplo, no café, nós somos um grande produtor de café, mas a gente não quer só produzir café. A gente quer produzir café processado, para gerar valor agregado, para gerar emprego de qualidade. A maior fábrica de café solúvel do mundo. Nós sempre produzimos aqui no Espírito Santo celulose, que vem do eucalipto, e nós exportávamos celulose. Agora nós vamos inaugurar, até o princípio do ano que vem, uma fábrica de papel aqui no Espírito Santo, gerando o quê? Valor agregado, gerando o quê? Emprego de qualidade. A ArcelorMittal, os seus aços eram fabricados aqui e iam para Santa Catarina para que lá eles fossem industrializados, fossem transformados em laminados de tiras a frio e galvanizado. E aí o que acontecia? Nós gerávamos aqui a matéria-prima e Santa Catarina ficava, vamos assim dizer, com o filé, como a gente diz popularmente. A Arcelor acaba de anunciar um investimento de quase 5 bilhões de reais para ter uma usina de laminado de tira a frio com galvanizado aqui. Por que isso é importante? Porque esses são materiais, é um tipo de aço especial que você fabrica para a indústria automobilística, e aí vem as para a indústria eletrodoméstico. Se você tem esse material aqui, se você tem esse tipo de aço aqui, você atrai para o Espírito Santo empresa desses segmentos, automotivo e eletrodoméstico. Então, tudo isso vai dando ao capixaba a oferta, o oferecimento de emprego de qualidade. Emprego de qualidade é aquele que remunera mais a pessoa pelo seu esforço, pelo seu talento. Então, o Espírito Santo, como diz os capixabas, está bombando, cara, está pocando. E o Brasil olha para a gente hoje de uma outra maneira, porque o Brasil olha para a gente como um Estado que consegue fazer coisas que Estado nenhum, consegue. Brasil afora, está conseguindo. Mas na área do turismo, a gente vê que ainda falta muita coisa, porque
Aí sim, aí é marcante isso aí. Por exemplo, nós fizemos agora recentemente aqui em Guarapari, em fevereiro passado, um campeonato nacional de windsurf, que é o esporte que eu pratico, a gente realizou aqui. Vamos realizar em 2026 o campeonato mundial de windsurf aqui em Guarapari. Está acertado isso aí. E aí as pessoas quando chegaram aqui ficaram maravilhadas. Rapaz, tem isso aqui. Eu falei, rapaz, não tem isso aqui não, isso aqui está do lado da gente aqui. E eu que frequento praia no mundo inteiro, dificilmente você vai encontrar um lugar, estou falando de Guarapari, né, que tenha 52 praias como as nossas aqui, fora todo o arranjo que nós temos de turismo no Espírito Santo. Mas as pessoas ainda desconhecem essa área de turismo. Inclusive, nós estamos com uma pergunta que foi feita aqui pelo vice-presidente do Sindi Hotéis, que é o Gustavo Guimarães, que eu queria passar aqui para você poder responder. Vamos assistir. Caro vice-governador, o Espírito Santo é um dos mais belos destinos turísticos do Brasil, mas muitas vezes desconhecido daquele trade turístico, aquele profissional que vende o nosso destino, que vende o turismo nacional. E também de uma boa parcela do público que não conhece as nossas belezas naturais e também as nossas ofertas turísticas. Em caso de assumir o governo, quais são as suas propostas para reverter esse quadro e melhorar a promoção e a apresentação do destino turístico Espírito Santo como efetivamente nós merecemos? Tá aí, Gustavo Obrigado, Guimarães. Gustavo, pela sua contundente pergunta e muito bem colocada. De fato, nós precisamos sim ampliar o investimento na promoção do Espírito Santo. Nós estamos fazendo, Ricardo, os maiores investimentos em infraestrutura. Por exemplo, na semana passada nós lançamos o edital de contratação das obras do novo Centro de Convenções do Espírito Santo, o Pavilhão de Carapina. Um investimento de mais de 200 milhões de reais, para termos ali um centro de convenções adequado para você trazer para cá mais congressos, trazer para cá mais eventos. O Pavilhão de Carapina já deu, essa é que é a verdade. Então nós precisamos de um novo centro de convenções. Fizemos e estamos fazendo investimentos importantes, por exemplo, aqui em Guarapari, como a recuperação do engordamento da praia de Meiaípe. Então, assim, estamos agora recuperando o Rádio Hotel, que vai se transformar num equipamento turístico muito importante. Ou seja, estamos trabalhando também, e entregamos recentemente, a recuperação do nosso Caminhos do Campo, que liga a BR-101 até Buenos Aires, porque... Diga-se de passagem que você que lançou esse projeto, sim, né? E, assim, de onde que você tirou essa ideia naquela época? Isso foi em 2000 e... Essa estrada, o Caminho do Campo, ligando ali o trevo de Guarapari, da 101, até Buenos Aires, fomos nós que fizemos lá atrás, quando eu fui o secretário de Agricultura. Foi que ano aquilo, hein? 2005, 2006, por aí. Né? Tem 20 anos. Por aí. Agora foi recuperado e foi recuperado ficou também. Muito bom. E foi recuperado também a ferradura, né? Até Boa Esperança. Porque Guarapari tem o que você falou, Ricardo, 52 praias, não é isso? São, isso aí. Com características muito próprias, muito lindas, muito maravilhosas, tá certo? E não tem apenas isso, tem uma região de montanha também que é espetacular. Então, veja, quando nós fazemos o que nós fizemos aqui, que é assumir o novo Hospital Saúde Dr. Luiz Boas, nós estamos dotando a cidade de infraestrutura para que o turismo possa se desenvolver. Então, eu acho que esse tempo do Espírito Santo, que era olhado meio de banda, já acabou. Inclusive, semana passada, o Ministério do Turismo divulgou os 5 estados mais acolhedores para o turismo. E nós estamos entre esses 5 estados, junto com Bahia, junto com Santa Catarina, junto com Alagoas e junto com o Rio Grande do Sul. Nós temos que vender isso a nível nacional. Eu acho que essa que é a sensação e eu acho que é o mote da pergunta do Gustavo, que eu tinha colocado, porque a gente chega e a gente não vê isso atingir ao turista como um todo. O cara prefere, eu vou para Búzios, eu vou para Porto Seguro, mas quando fala Guarapari, eu falo Espírito Santo, cara, será que é bom? A região de Pedra Azul, maravilhosa. Uma outra questão que eu não vejo ser aproveitado em termos de turismo no Espírito Santo é o Parque do Caparaó. Porque não tem, assim, eu acho que é um evento internacional. Você subir o Pico da Bandeira
e qualquer um pode, qualquer um, eu não digo que uma pessoa de 80 anos vai subir, mas qualquer pessoa com um pouco de saúde sobe porque é fácil e é maravilhoso. Como é que você vai fazer uma aventura de subir no segundo maior ponto de altitude no Brasil? E a gente não vê falar isso aí, não vê em lugar nenhum ser divulgado. Olha, no ano passado, números da Federação de Comércio, o turismo no Espírito Santo cresceu 12%. Nós precisamos continuar nessa pegada e nesse caminho, ou seja, precisamos continuar investindo em infraestrutura, precisamos dar continuidade a esse estágio de um Estado organizado, estruturado, com capacidade de investimento, fazendo as boas parcerias para que nós possamos também formar o nosso capital humano. Quando o Espírito Santo é reconhecido pelo Ministério do Turismo como um dos 5 estados mais acolhedores para o turismo, significa que nós estamos avançando muito, nós estamos nos preparando, porque, de fato, o turismo é uma atividade muito importante, geradora de emprego, de trabalho e de renda. Você falou do Caparaó. O Caparaó, Ricardo, está mudando muito. Nós estamos fazendo, por exemplo, o asfaltamento da Estrada Parque, que dá acesso ao Pico da Bandeira. Nós estamos dotando o Caparaó de uma região que está sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelas suas reservas naturais, pelos seus ativos naturais e por ser uma região, por exemplo, que produz café de qualidade. O melhor do mundo, né? Um dos melhores do mundo. Você já tem na região do Caparaó, que é uma região belíssima, pousadas encantadoras. Então, o Caparaó está mudando muito. Então, assim, nós precisamos o quê? Precisamos continuar investindo muito na infraestrutura, na promoção e na capacitação do nosso capital humano, porque dessa convergência, seguramente nós vamos ver o turismo e o potencial do Espírito Santo se desenvolver ainda muito mais. Com certeza. Vamos falar um pouco sobre política, né? Bora. Porque você, com a experiência que você tem, de vereador, senador, vice-governador, e pleiteando agora o mandato de governador, como é que você está vendo esse momento? Você foi constituinte? Não fui. Mas como é que você está vendo esse momento político que hoje a gente está vivendo no planeta? Eu falo porque os processos de produção mudaram, os processos de comunicação mudaram muito com as redes sociais, e hoje nós estamos vendo uma divisão clássica que volta lá aos tempos do Império no Brasil, era assim, de conservadores e liberais. Eu vou lembrar aqui do Nelson, do grande cronista Nelson Rodrigues. A vida como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Essa não é uma realidade apenas do Brasil. Sim, o mundo inteiro está acontecendo. É uma realidade do mundo. A civilização humana está desafiada a encontrar caminhos para superar isso que você está chamando corretamente de uma polarização que, de uma forma geral, faz com que as pessoas concentrem muito das suas energias em torno de temas que não colocam comida na mesa do povo, que não gera emprego, que não gera trabalho, que não gera oportunidade. Mas essa é a vida real. Então, o que nós precisamos, de uma forma muito objetiva, é estarmos atentos para aquilo que, de fato, tem sentido, faz sentido, muda o dia a dia das pessoas, e aquilo que é feito apenas para poder criar algum tipo de animação, ou um tipo de envolvimento, ou um tipo de mobilização. Eu acho que a polarização ela continua muito forte, mas eu sinceramente acho que, no caso do Espírito Santo, as pessoas sabem distinguir aquilo que é polarização, aquilo que é bate-boca, daquilo que efetivamente soma e impacta na melhoria do dia a dia das pessoas. Eu continuo muito confiante de que aqui no Espírito Santo, porque na vida é assim, cara, você tem que tomar conta do seu quadrado. Aonde que eu posso influenciar para melhorar o dia a dia das pessoas? É aqui no Espírito Santo. Não adianta eu achar que eu vou melhorar o dia a dia dos americanos. Eu preciso me concentrar em torno do Espírito Santo. E no caso aqui do Espírito Santo, sinceramente, eu acho que nós temos tomado conta do nosso quadrado e nós temos sido motivo de muita admiração Brasil afora por aquilo que nós estamos coletivamente conquistamos. Quando você pega assim, ensino médio, somos o primeiro do Brasil. Ensino fundamental,
somos o terceiro e o quinto do Brasil. Responsabilidade fiscal, somos o único estado brasileiro que há 13 anos é nota A. Taxa de investimento, fizemos em 2024 a maior taxa de investimento da nossa história, ou seja, nós aqui nos preocupamos com a polarização, mas nós gastamos energia com aquilo que de fato interessa à população. Mas é por essas e outras razões que eu tenho achado que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Mas olha só, a gente vai passar por um processo eleitoral, né? E nós vimos, por exemplo, no pleito passado, que houve o voto não foi esse voto consciente. O Espírito Santo melhorou, então eu vou votar nessa continuidade. Como é que você, vou dizer que você é um pré-candidato, mas que você pleiteia ser candidato ao governo do Estado, e é até uma posição natural, sendo vice-governador do Renato Casagrande, como é que vai tratar isso? Porque na hora que você o Casagrande melhorou a educação, o governo é classe A+, não sei o quê, mas ele é do Partido Socialista e eu não voto em um socialista. E o outro vai falar, mas o outro candidato é assim, ele é do partido tal. Como é que vai ser tratado isso? Se é que eu estou fazendo a pergunta, você pode responder ou não. Mas claro como é que vai tratar isso na campanha? Porque campanha é uma coisa, governo é outra, e a gente precisa, na hora da campanha eleitoral, saber como colocar para o eleitor entender, olha, isso é melhor ou isso é pior. Olha só, Ricardo, primeiro nós respeitamos muito o sistema democrático e nós respeitamos muito a divergência. Em segundo lugar, nós temos uma confiança muito grande que o capixaba, quando chega a hora da onça beber água, ele bota a mão na consciência e ele escolhe aquele caminho, aquele projeto que efetivamente tem contribuído para a evolução do Espírito Santo. Quando o 26 chegar, seguramente o governador Renato Casagrande e nós todos estaremos defendendo um projeto para o Espírito Santo. E o projeto que nós estaremos defendendo é a continuidade com o aperfeiçoamento daquilo que está acontecendo. A despeito da polarização que vai continuar acontecendo, a minha confiança, a minha expectativa, a minha fé é que o capixaba vai colocar a mão na consciência e vai, de fato, valorizar aqueles que trabalham, aqueles que realizam, aqueles que desenvolvem, para além dos discursos, ações concretas e objetivas para melhorar o dia a dia das pessoas. Bom, nós estamos com uma previsão, sempre quando se faz uma previsão, se faz uma previsão para 5, 10 anos, né? 2030. Como é que você vê o Espírito Santo em 2030? Olha, eu acho que se nós mantivermos esse espírito, se nós mantivermos essa pegada, se nós materializarmos o que nós estamos planejando, porque eu tenho dito e reafirmado o seguinte, Ricardo, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. E nós precisamos de futuro e não de destino. O destino é mais ou menos como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quem tem a responsabilidade que nós temos não pode deixar a vida nos levar. Então a minha confiança é que o Espírito Santo vai continuar pocando, cara, porque nós estamos preparados, estamos organizados e eu acho que o céu é o limite para as conquistas econômicas e para as conquistas sociais, fundamentalmente para as conquistas sociais, para a manutenção e continuidade de um projeto que inclua pessoas, que gere oportunidades para que as pessoas, com seu trabalho, com seu esforço, com seu talento, possam levar dignidade para as suas pessoas, para as suas vidas e para as suas famílias. Então, quando eu olho para o futuro, eu olho assim com muita expectativa, com muita confiança, sabe, que o Espírito Santo vai continuar honrando a Deus e honrando os capixabas. Mas nós precisamos continuar nessa pegada, que é a pegada do trabalho, e a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção para as escolhas que a gente faz. Por quê? Porque na vida eu não acredito em sorte ou azar. Eu acredito em escolhas. As escolhas que a gente faz, elas guardam uma relação com a consequência. Nos últimos anos, os capixabas fizeram boas escolhas, plantaram e colheram muito desenvolvimento e muita oportunidade. Se nós nos mantivermos nesse caminho, eu estou certo e convencido que o céu é o limite para o Espírito Santo
e para os capixabas. Pois bem, conversei aqui com o Ricardo Ferraz. Vou deixar com você uma caneca do Condecast para você lembrar da entrevista que fez aqui com a gente e agradecer a você pela presença e dizer para você que é telespectador, e a caneca que ele ganhou. Rapaz, as pessoas me cobram. Outro dia a caneca acabou, veio aqui o entrevistado e não ganhou a caneca. Rapaz, aquele cara não ganhou a caneca, essa aí está dada. E dizer para você que o Condecast volta sempre sábado, 19 horas, inédito na TV Guarapari e em todas as redes sociais. A gente se encontra no Condecast aqui na TV Guarapari. Até lá.